Olá, pessoal! Lembra que a gente já teve uma conversa sobre o que são os ângulos? E nós falamos que os ângulos, eles nos dão a ideia de giros e que dentro dos nossos giros nós poderíamos ter o giro que faz uma volta, o giro que faz meia volta e o giro que faz um quarto de volta, né? Se nós pudéssemos repartir aqui em 4 partes, ele só faz uma dessas 4 partes, por isso, um quarto. E que matematicamente, se nós tivermos duas retas ou semi-retas partindo de uma mesma origem, essa região que nós traçamos é a nossa região angular. E aí ela se divide em a região que ficar dentro das nossas semi-retas são chamadas de ângulo interno e as que ficarem fora, as que chamamos de ângulo externo. E que esses ângulos, eles podem ser medidos por um objeto que se chama transferidor. E na nossa conversa, nós conhecemos este ângulo, que quando é configurado com esse quadradinho no meio, por duas retas perpendiculares, né? Ela é chamada de ângulo reto. E aí nós conversamos também sobre o ângulo menor e sobre o ângulo maior. Mas agora a gente vai ver que esses ângulos, menor, maior e outros, recebem nomes. Então vamos partir aqui da nossa reta perpendicular. Quando nós encontrarmos uma reta perpendicular, e porventura se ela também tiver esse quadradinho, significa que ele tem 90 graus. E o nome que nós damos a esse ângulo é que ele é um ângulo reto. Partindo para este nosso exemplo aqui da esquerda, em relação ao ângulo reto, nós verificamos que ele é menor. Se fosse um ângulo reto, essa linha ela estaria crescente aqui, retinha, né? Então aqui, este ângulo que se formou, ele é um ângulo menor. Ele recebe o nome de ângulo agudo. E aí, qual é a sua configuração? Maior do que 0 graus e vai até menor do que 90 graus. Se nós viermos observar este aqui da nossa direita, em relação aos 90, ele passa, porque se fosse um de 90, o tracejo dessa semi-reta estaria aqui. Então, nós visualizamos que este ângulo, ele é maior. Ele recebe o nome de ângulo obtuso. E aí, professora, como é que ele se configura? Quando ele for maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. E agora, aqui neste exemplo, você pode imaginar qual é o ângulo que está aqui? Nota que não tem nenhum ângulo? Isso, este ângulo é o que nós chamamos da sua configuração de 0 graus. Ele mede exatamente 0 graus. E o seu nome é que ele é um ângulo nulo. Lembra do nosso giro de meia volta? Então, como é que ele se configura? É um ângulo que mede exatamente 180 graus. E aí ele vai se chamar de um ângulo raso, ou, como nós já sabemos, um ângulo de meia volta. Agora imagina a situação de que nós temos dois rasos, mas não um em cima do outro, e um completando o outro. Esse ângulo, ele mede exatamente 360 graus, e ele é chamado de ângulo pleno, ou, lembrando lá do giro, lembra que o giro era de uma volta? Então, esse ângulo vai ser ou pleno, ou de uma volta completa. E aí, o que mais que eu quero te acrescentar? Imagina aqui que a gente tem a nossa circunferência, a nossa região circular, que terá ângulos. Como é que nós podemos dividi-la? Nós podemos fazer a relação de dividi-la em 4 partes. Lembra que a gente conversou sobre isso lá desde os giros? Então, aqui
Tô separando em 4 partes. O que eu quero te dizer? Que a nossa contabilização angular, ela parte do 0 graus, não é? Lá do ângulo nulo. Então, quando nós fizermos 1/4 aqui de volta, a gente vai parar aqui, onde a gente tem a equivalência de 90 graus. Quando nós fizermos mais 1/4 de volta, a gente vai parar em 180 graus, tá bom? E aí, lembrando, 180 é o nosso ângulo raso ou meia volta. Quando nós fizermos mais 1/4 de volta, a gente vai parar no 270 graus, ok? E aí, quando nós fizermos mais 1/4 de volta, a gente vai chegar a uma volta completa de 360. Eu quero te falar que o nome dessa nossa região recebe o nome de circunferência, tá bom? E aí, essa nossa circunferência, quando nós dividimos ela em 4 partes, a gente consegue observar que cada uma dessas partes equivale a 90 graus, não é? Então, nós temos aqui a nossa notação. Cada 1/4 da circunferência tem 90 graus. E esses ângulos iguais, eles recebem um nome. Ele recebe o nome de ângulos congruentes. E como é que é o símbolo de congruentes? São 3 tracinhos. Eu só quero te lembrar que igual é diferente de congruência, tá bom? Quando a gente falar de congruência, significa dizer que nós temos ângulos com a mesma medida. Lá na circunferência, cada parte daquela são ângulos de 90 graus. Então, eu quero finalizar com vocês falando um pouquinho sobre os elementos de um ângulo. Então, dado aqui as nossas semirretas e o nosso ângulo formado, como é que a gente fala quem é o ângulo daqui? Então, olha só. Nós vamos colocar a letrinha onde corresponde o vértice do ângulo no meio. Então, eu posso começar pelo D, A e E. E aí, como é que eu falo que o ângulo tá lá no A? Chapeuzinho aqui, acento circunflexo no A. Ou o inverso. E, A, D. Mais, identifico onde está o ângulo, tá bom? Quem são os meus lados? Então, partindo do ângulo, eu tenho AD e AE. Então, eu tenho AD e AE. E aí, passo o tracinho lá em cima para significar que faz parte de um lado. Quem é o nosso vértice do ângulo? Então, onde é que o meu ângulo está sendo formado? Lá no vértice A. Me dê uma estimativa. Então, se eu tenho aqui essa horizontal, se eu fosse traçar uma perpendicular aqui para cima, para ficar 90 graus, seria mais ou menos por aqui. Se ele está um pouquinho mais aberto, eu posso dar uma estimativa de, por exemplo, 110 graus, 115, 120, não é? E qual é a classificação deste ângulo? Ele é nulo, ele é raso, ele é obtuso, ele é agudo. Então, nós verificamos que ele é maior do que 90, mas não passa de 180. Então, ele é o nosso ângulo obtuso. Ok, galera? Então, é isso aí. Muito obrigada e até mais!